As mulheres cananeias, elas são conhecidas no Antigo Testamento por sua sedução imparável para com os homens israelitas e para com outros homens de outros povos ali naquela região. As mulheres cananeias também são conhecidas nas Escrituras Sagradas por serem adoradoras das divindades cananeias, como Astarote, Ista, entre outras divindades cananeias. Afinal de contas, o que essas mulheres tinham de tão especial que os homens israelitas abandonavam ao Deus de Israel para se deitarem e se casarem com tais mulheres? Neste vídeo eu estarei falando de tudo isso e muito mais. Então, se ficou curioso, deixe já o seu like, o seu comentário e fique com mais este vídeo do canal. É notório que os povos de Canaã, os cananeus, eles eram em si todos politeístas. Eles adoravam várias e várias divindades. Dentre tais divindades estava a famosa divindade, a deusa pagã chamada Astarote ou Aserá. Aserá é uma deusa de fertilidade antiga ali da região onde os cananeus habitavam e a adoravam. Não eram apenas os cananeus que adoravam tais divindades, mas alguns povos semitas também adoravam a tais divindades. As mulheres cananeias, elas eram vistas e tidas como sacerdotisas cultuais, ou também chamadas prostitutas cultuais, em hebraico fenício, Kedeshá. Os homens israelitas sempre se curvavam aos pés das mulheres de Canaã, as mulheres cananeias, hititas, amorreias, dos jebuseus, entre outras. Mas afinal de contas, o que essas mulheres tinham de especial que os israelitas sempre caíam aos seus pés? A verdade é que os atos de luxúria dos cananeus, por serem povos muito, mas muito cheios de luxúria, e eram todos ali fanáticos por conta destas divindades, que também eram divindades sexuais. Por conta disso, as prostitutas iniciais e também as que já eram ali veteranas em servir às deusas cananeias, elas literalmente se prostituíam nos templos e nas regiões. E quanto mais elas se prostituíam, mais elas agradavam as suas divindades. Então, estas mulheres, basicamente, naquela época, os homens poderiam ter relações com elas livremente, sem pagar nada, apenas para elas fazerem com que as suas divindades femininas e também masculinas se agradassem delas. Uma curiosidade é que Baal e Aserá são os principais aí dos panteões aí cananeus a serem adorados pelas mulheres de Canaã, as sacerdotisas de Canaã. Uma grande sacerdotisa, por assim dizer, dos cananeus, uma mulher fenícia chamada pelo nome de Jezabel, é muito evidente nos textos bíblicos ali, com os 400 profetas de Baal e também com as 400 profetisas de Baal e Aserá. Algo muito fascinante e curioso é que existem várias e várias orientações patriarcais e também divinas para os homens israelitas não se deitarem e não se casarem ou terem filhos com mulheres cananeias. Nós vemos desde o livro do Gênesis, desde Abraão, pedindo para que o seu servo Eliezer trazesse uma mulher de origem semita ali, no caso, uma mulher arameia, para ser esposa de seu filho Isaque, e não uma mulher da terra de Canaã. Existiam várias e várias tribos cananeias na terra de Canaã, e estas mulheres estavam basicamente para todos os lados, e Abraão tinha muito temor de Isaque se casar com uma mulher cananeia por questões ali culturais
étnicas e principalmente questões espirituais. Um fato curioso é que as mulheres cananeias, uma das únicas exigências que elas tinham ali para que qualquer homem deitasse com elas e tivesse quaisquer relações com elas, era basicamente adorar os seus ídolos, a sua idolatria. Basicamente, as mulheres cananeias faziam com que os homens israelitas caíssem aos seus pés, tivessem relações e adorassem as suas divindades, cometendo um terrível pecado antigo que Deus talvez mais detesta, que é o pecado da idolatria para deuses e deusas pagãs. Além do patriarca Abraão demonstrar ali uma aversão às mulheres cananeias, à sua cultura, à sua religião, ao seu povo, nós também temos o próprio Isaac passando esta tradição semítica antiga ali ao seu filho Jacó, onde ele diz para que Jacó não se casasse com mulheres cananeias, mas sim com mulheres semitas, com mulheres da terra de Arã, e não com mulheres da terra ali dos cananeus. Algo muito interessante e fascinante é que Isaac e Rebeca, eles demonstram não ter gostado nem um pouco de seu filho Esaú ter se casado com duas mulheres da terra de Canaã. Sim, Esaú se casou com duas mulheres da terra de Canaã, além de uma outra esposa que ele tinha que era filha de Ismael. Então Esaú ele tentou ali de alguma forma corrigir este erro, até porque tanto Rebeca e também Isaac não se agradaram das esposas cananeias que Esaú tinha. Então Esaú se casou ali com Maalat, que era filha de Ismael, para tentar apaziguar a sua situação com seu pai e com sua mãe. Os israelitas, quando adentraram a terra de Canaã e se fixaram ali naquela terra, eles acabaram cometendo este erro aí. Em Juízes capítulo 3, no verso 5 e no verso 6, vai dizer o seguinte: E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Aqui nós podemos ver que os israelitas acabaram habitando e morando junto com tais povos aos quais Deus não mandou eles terem relações. No versículo 6 é dito o seguinte: Desposaram as filhas destes povos, deram os seus próprios filhos em casamento, em matrimônios, às filhas deles, e passaram a cultuar as suas divindades, aos seus deuses, tanto Baal quanto Aserá. Aqui nós podemos ver que os israelitas não apenas habitaram junto e tiveram a relação amistosa com os cananeus, mas, além disso, eles cometeram o que Abraão, Isaque e até mesmo Jacó proibiram, e o próprio Deus proibiu a relação com tais mulheres, com as mulheres de Canaã. Uma curiosidade muito pouco falada entre os teólogos e as pessoas que gostam de falar de assuntos bíblicos é a respeito da aparência das mulheres cananeias. Afinal de contas, as mulheres cananeias, elas eram realmente belas a ponto de que os homens israelitas ali caíssem aos seus pés. A verdade é que sim, as mulheres cananeias, elas eram sim belas. As mulheres israelitas, por serem mulheres semitas também, eram muito, mas muito belas, como nós temos, por exemplo, o exemplo da própria Sara, que foi uma mulher disputada aí por reis, pelo faraó, por príncipes e por mais governantes aí dos filisteus. O primeiro israelita a se relacionar com uma mulher cananeia, a se casar com uma mulher cananeia, é o personagem bíblico filho de Jacó, desobedecendo assim a Deus e também a seu pai, Jacó. No caso este é Judá, o quarto filho de Jacó ou Israel. Judá, ele acabou indo para a terra de Canaã e se relacionou com uma mulher cananeia e acabou se casando com uma mulher cananeia e tendo ali com ela 3 filhos, que seriam então a linhagem dos judeus da tribo de Judá. Porém, por conta ali de Deus ter se desagradado disso, e não só Deus, mas também Jacó,
E por conta da criação e do caráter cananeu que aquelas crianças tiveram, os primeiros dois filhos de Judá acabaram sendo mortos pelo próprio Deus. O próprio Deus os fulminou. Alguns até mesmo dizem que o próprio Deus ali literalmente fez uma espécie de praga ou alguma coisa que simplesmente os matou por conta desta criação ali de que a esposa, primeira esposa de Judá, teve para com eles. Em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 3, Deus fala a respeito de não se casar com nenhuma mulher de nenhum povo cananeu. É dito o seguinte: não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, não concederás tua filha a um de seus filhos, e nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para o teu filho. Desse modo, o teu filho se afastará da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós. As mulheres cananeias eram todas sedutoras e queriam apenas adorar as suas divindades, sacrificar os seus próprios filhos no fogo para a divindade Moloque, recém-nascidos. Eram realmente mulheres sem escrúpulos, más e terríveis. Obviamente tinham ali as suas exceções, como Raabe, que era uma mulher cananeia e que foi liberta ali daquela nação a qual ela pertencia para servir o único Deus. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui sobre as mulheres cananeias. Em breve estarei fazendo um vídeo no canal sobre a aparência dos antigos cananeus e abordando sobre a aparência das mulheres cananeias. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.